Fala galera, beleza? Bem-vindo ao De Souza Silos Podcast. Depois de muitos pedidos dos nossos seguidores, hoje a gente vai iniciar o nosso podcast. Eu sou o Felipe Silos, sou recém-formado em musculação e trabalho na área já há 2 a 3 anos. E aqui do nosso lado, do meu lado direito, está o D do De Souza Silos. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o D, né? Me chamo D, sou o Damião Dantas e estamos aqui iniciando esse projeto e esperamos que vocês nos acompanhem e nos ajudem a fazer essa coisa crescer. E a pergunta que não quer calar, e o Souza, né? Infelizmente, o Souza hoje ele não pode estar conosco, ele teve alguns problemas particulares da família, tá cuidando da família, mas nos próximos episódios aí ele vai estar junto com a gente. E com muita alegria né, e felicidade, hoje a gente está recebendo o Nicolas Fazini, há mais de 10 anos formado em Educação Física, há mais de 10 anos na área como personal. Uma salva de palmas para ele. Fala, mestre. Fala, gente. Fiquei muito feliz em vocês me convidarem aqui com vocês hoje, nesse marco zero, né, no início do podcast de vocês. Como vocês sabem, meu nome é Nicolas, estou há mais de 10 anos na área, atuando como personal. Tive muita sorte de ter como mentores grandes profissionais e fazer muitos cursos, ler muito, estudar pra caramba para ser o profissional que eu sou hoje. Graças a Deus hoje estou muito bem, tanto academicamente falando, quanto bem posicionado hoje no mercado de trabalho. Me considero um profissional completo e até hoje não parei de estudar. Estou aí na correria para trazer cada vez mais conhecimento para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham. Legal, legal, mestre. Então, hoje a gente, e para falar que você teve grandes mentores, para falar também, eu sempre quis fazer, fui formado em outra área, agora me formei em Educação Física, e uma das pessoas que me incentivaram foram o Nicolas, né? Uma das pessoas que eu me inspiro aí também, os mentores para mim sobre o treinamento e desempenho profissional na área, ele é um dos meus gurus aí que eu sigo bastante, tiro muitas dicas e tem várias ideias, né? E hoje a gente está com uma ideia de debater sobre alguns pontos o que é a musculação, né? Muitas pessoas aí na academia que eu trabalho têm algumas dúvidas. Qual exercício você faz perder aquela gordurinha na barriga? E a gente, como profissional da área, sabe que não funciona muito bem assim. E eu vejo que muito nos treinamentos que tem na academia, eles usam algumas técnicas. A gente vai falar algumas técnicas de treinamento. Vejo muita gente colocando técnicas como conjugado, série. Algumas vezes você vê um drop set, um rest pause. Aí, Nicolas, a pergunta que não quer calar, que sempre vem perguntando, o que você acha sobre essas técnicas? Se você as usa, como você, no geral, né? Porque sabemos que a musculação é individual, né? Cada indivíduo tem o seu resultado, o seu desejo de performance. Mas assim, como você vê o cenário hoje? Você vê muita gente fazendo muita malabarismo? O que você pensa assim sobre essas técnicas? De verdade, ao meu ver, é essencial, tá? Mas aí a gente está falando de uma coisa muito superficial. Antes da pessoa chegar e pensar em qualquer técnica de treinamento, qualquer âmbito diferente disso, ela precisa chegar e saber treinar, que é o que diferencia as pessoas. Então hoje, a gente tem que ver quem é o indivíduo para quem nós estamos passando um treinamento. Se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado, se ele se julga avançado e ele realmente é isso, ou ele é intermediário, Ou até o iniciante. ou até o iniciante. Então a gente tem que ver muitos fatores para saber se a gente realmente pode passar uma técnica de treinamento ou não. Eu vou colocar uma vivência minha aqui para vocês poderem entender. Então, a partir do momento que eu chego, que eu vou passar um treinamento, eu tenho que chegar e conhecer a pessoa para quem eu estou passando esse treinamento. Então, a gente vai perguntar qual o tempo, quantas vezes ele vai na academia por semana,
quanto tempo que ele tem para treinar durante cada sessão para chegar e passar algo que é viável. A partir do momento que eu vejo que a pessoa já não é mais iniciante, que ela já entra dentro do intermediário ou para um avançado, aí sim eu vou passar algumas técnicas para ele. Mas para mim, iniciante não tem nada a ver com quanto tempo que ele treina ou não. Iniciante é aquela pessoa que ela literalmente ela domina, a iniciante é a pessoa que não domina todos os parâmetros de treinamento, que é controle de movimento. Se a pessoa chegar e fizer um movimento muito rápido, para mim já entra como iniciante. Se a pessoa ela tem consciência corporal, se ela consegue contrair aquele músculo em específico durante a durante a sessão de treinamento, aí eu já passo ela para outro nível. Se a pessoa ela controla as variáveis como intensidade, como volume, como densidade de treinamento, ela não é mais iniciante. Então primeiro a gente tem que separar as categorias, né? O cara sabe treinar, ele já não é mais iniciante para mim. Perfeito. Mas você prefere trabalhar ou você prefere pegar a pessoa que está começando agora, o iniciante, ou já gosta de trabalhar com aquela turma que já tem, digamos, uma certa experiência e às vezes até para mim, observando como eu sou de dentro da academia, eu treino, né? A gente observa algumas pessoas que chegam e já são meio. Tem uma certa experiência. Mas aí você observando eles treinando, faz uma execução errada, Os vícios, né? uma postura errada tá lá, e você vai em algum momento tentar, né, digamos, direcionar e a pessoa, não, eu já entendo. Como que você lida com isso, com essa situação? Então, para mim, de verdade, é desafiador do mesmo jeito os dois tipos de público. Eu gosto de trabalhar tanto com o iniciante quanto com o avançado. O iniciante, ele tá ali se doando para você. Literalmente. Ele vai escutar tudo aquilo que você fala. Ele não tem vícios. Então você pode moldar aquele aluno do jeito que você acha correto. Já o avançado, você não vai perder tempo ensinando algumas variáveis básicas do treinamento. Só que muitas vezes eles já vêm com vícios. E difícil tirar esses vícios, né? Nossa. Então o trabalho é praticamente o mesmo. Um eu vou ter trabalho em ensinar e o outro eu vou ter trabalho em tirar os vícios. Isso é verdade, né? Mas- Isso que você falou é verdade. Por exemplo, vem um iniciante, né? Vai fazer o treino de adaptação. Lá na academia que eu trabalho, né? Que o Damião treina lá. Independentemente se você é avançado ou não, você tem um treino de adaptação, porque é um processo das academias, né? Principalmente as academias de bairro, academias de trabalho de formas diferentes. Aí a pessoa é iniciante, aí ela faz o treino de adaptação. Aí eu falo para você, primeiro você vai criar o hábito. Hábito é diferente de vício. Hábito, coisas boas, vícios, coisas ruins. Você não tem o hábito de beber, você tem um vício de beber. Você tem o hábito de ir à academia, de ler, não um vício de ir à academia e ler. O que acontece? Você cria o hábito de ir à academia. Depois, você vai aprender a fazer os movimentos, controle, sem ficar usando, vai fazer braço, está usando a perna para fazer o braço, vai fazer o exercício com controle, igual o Nicolas falou. Aí sim você vai começar a aprender a treinar. Então é um processo. Os 3 primeiros meses é muito essencial. Você vê muito resultado nos primeiros 3 meses uma pessoa que é iniciante. Aí a pessoa acha que os 3 primeiros meses vai ser os 12 meses. Os 2 anos vai ser a mesma resultado. E não é. Mas é aquilo. Você cria o hábito. Aí você se apaixona. Você vai se apaixonando pela musculação. Porque ela é libertadora, ela é eliminador, ela te dá autoestima, ela cura de doenças mentais, como depressão, ansiedade. Então é muito bom, né? É o que eu passo lá para os alunos. Mas aí você falou de um ponto de intensidade. Eu sou da área, eu sei o terminologia, mas a maioria das pessoas elas têm dificuldade de entender, porque, por exemplo, elas acham que suar no treino é intenso.
Se você não soa, seu treino não foi bom. Aí eu queria que você destrinchasse e falasse, poxa, a pessoa precisa suar, o que que é intensidade, densidade, volume, para o pessoal aí que está nos acompanhando entender. Falando de uma forma bem simplista, tá? Intensidade é o quão mais próximo da falha eu chego naquele exercício. Para todo treinamento, eu preciso chegar próximo à falha. O que é a falha? É literalmente eu fazer aquele exercício até um ponto que eu já fique em um estresse tão grande que eu não consiga mais realizar aquele padrão de movimento com excelência. Fechado? Vou fazer aqui, ó. Tenho que atingir a falha para 10 repetições. 1, 2, 8, 9. Eu já não estou mais com força o suficiente, com resistência para realizar mais repetições. Eu atingi aquele ponto próximo à falha dentro daquela zona. Intensidade é isso. Volume, quantas séries e repetições eu faço por semana. Densidade é você chegar e realizar aquela sessão de treinamento em menos tempo possível. É eu não ficar enrolando no treino. Quando você fala sobre tipos de trabalho, então, hipertrofia, resistência, força, para todos você tem uma métrica de treino. Então, eu vou fazer mais repetições e menos tempo de intervalo para resistência, para força, eu vou fazer menos repetições, mais carga, só que mais tempo de intervalo também. Então, cada sessão de treinamento, cada objetivo tem uma métrica para ser cumprida. A maioria das pessoas que ficam na musculação, elas não têm controle disso. Eu acho que o ponto-chave de um bom treinador é ensinar o aluno a trabalhar com essas variáveis. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Na sala de musculação, quantas pessoas você já viu que treinam há anos e não mudaram exatamente nada? 90% do público de uma academia não muda. Eu digo aqui até mais. Até mais. Assim, eu trabalho no período da noite. Pouquíssimos. Se vai, por exemplo, vai 50 pessoas, 20 se acham intermediários avançados, 3 no máximo é avançado. Porque você vê pelo movimento, velocidade do movimento, controle, a quilagem que levanta, você vê que é pouquíssimos, e desses 3, só um que você vê realmente que o cara está tendo resultado, né? O cara está lá há 2 anos e mudou. Ele definiu, ele melhorou a composição corporal, ganhou força, tal. Mas assim, a maioria, infelizmente, não tem aquela evolução estética. Claro, ele pode ter uma evolução de qualidade de vida, poder agachar, pegar um negócio no chão, né? Mas falando de estética, realmente não tem, pouquíssimas pessoas têm resultados, isso é verdade. Isso é um fato, infelizmente é um fato. Mas em relação a isso, qual que é a falha? Onde a gente acha a falha nisso? Porque, por exemplo, vocês estão falando, né? Pelo que eu estou entendendo, se o indivíduo está crescendo, mas se a minha função, eu como leigo, eu não entendo do segmento da educação física, eu não sou profissional como vocês, eu sou o cara curioso. Aqui eu faço a função do curioso. Então a minha função é querer entender todo esse processo e aplicar para mim. Como o treinamento é individual, eu quero que ele seja aplicável a mim. Então, por exemplo, se nós temos 20 pessoas fazendo aquilo e só um está obtendo sucesso, onde está a falha nessa cadeia? Eu vou dizer que a culpa é literalmente dos professores. Qual que é a principal função do professor? Transmitir conhecimento. Trazer luz. Trazer luz. Trazer a luz. É obrigação do aluno chegar e deter desse conhecimento? Não, é interessante o aluno chegar e correr atrás da informação. Mas a obrigação é do professor.
E hoje em dia, a qualidade de profissionais está cada vez mais baixa. Em todas as áreas Em de todas educação. as áreas. Isso Você vai falar em medicina, você vai falar em engenharia, você vai falar na educação física, você vai falar na enfermagem. Cada vez mais os profissionais entregam menos. É por isso que o cara que detém de mais informação se destaca. Então, assim, você vai numa academia hoje, a maioria das pessoas elas fazem aquele atendimento passivo. Os professores fazem aquele atendimento passivo. Que é o quê? Se o aluno chama, eu vou lá e corrijo. Exato. Se o aluno não chama, eu tô literalmente cagando se ele vai fazer uma repetição errada ou não. Se ele tá colocando intensidade no treino ou não. Por que isso dá trabalho? Só que ninguém quer ter trabalho. Exatamente. Então, assim, a maior parte da culpa é dos professores. Eu vim de uma academia chamada Just. Putz, graças a Deus eu tive ótimos mentores. Um deles foi o André, dono da academia, Daniel Cerantola, Rodrigo Japa, Décio, Luciano. Posso citar vários professores aqui que eu tive como mentores que me auxiliaram muito nessa parte de formação. E o engraçado é que o padrão dessa academia era uma academia de bairro, né? Ele cresceu bastante, mas era uma academia de bairro. Não era uma academia de rede, como essas Smart Fits, Blue Fits da vida. O diferencial deles era atendimento. O Andrezão ou o Adalberto, que era meu coordenador, eles tinham pavor de professor parado. E eu literalmente aprendi assim, que um bom professor é o professor que vai chegar, vai até o aluno ali, vai corrigir, porra, arruma essas costas, empina essa bunda, contrai o abdômen, faz isso, faz aquilo, e o professor tá literalmente em cima. Eu chegava no final do meu dia, meu querido, quebrado. Às vezes 4 horinhas ali parecia 10 horas, porque a gente não parava. E o atendimento se destacou. Era como se você tivesse um personal ali para 30 alunos. Você não tinha um professor para 30 alunos, tinha um personal, porque o professor estava literalmente em cima. A gente ensinava essas variáveis. A gente chegava, cuidava dos alunos por completo. E hoje em dia, nessas redes, ou até nas academias de bairro de hoje em dia, a gente não vê isso. É professor encostado nos aparelhos, é professor trocando ideia, é professor ajudando só as menininhas ou só o cara mais legal, e esquece daquela pessoa que tem um sobrepeso, esquece do senhor de idade, da tia. Meu, não tem o que falar. Principal erro dos professores. E também não julgo, porque é aquilo, a gente aprende, por exemplo, cada vez mais as pessoas elas estão se tornando isso. Então, cada vez mais elas acham, os novos profissionais acham comum isso. Eu hoje, graças a Deus, eu tenho uma grade cheia de alunos. Eu tô dando aula para um meu aluno de personal, eu vou me atentar a todas as variáveis dele, só que eu não consigo. É algo que está em mim. Eu vou chegar e vou corrigir aquela pessoa que está ali do lado que está fazendo uma besteira. Que está colocando a sua saúde em risco. A musculação só traz benefícios. Só que se você fizer ela de uma forma errada, ela vai trazer malefícios também. Com certeza. Então, se o professor chegar e for um professor de verdade e passar esses conhecimentos, esse número de, tipo, 5% da população que tem resultados vai mudar para 70%. Só que vai dar trabalho. Quantos professores eu já cheguei e falei assim, ó, meu, dá um toque naquele aluno lá, tá fazendo errado. Ah, já falei com ele 2, 3 vezes, e ele não escuta. Exatamente. Cara, você assumiu uma posição de professor. Se o cara errar 10 vezes, 20 vezes, a sua função é estar ensinando 21. Não tem isso, cara. Você escolheu a profissão de ser professor.
Então, o principal erro é essa classe. Se hoje os professores fossem melhor, fossem mais bem instruídos, tivessem mais vontade, tivessem mais gana, eu acredito que a musculação seria muito diferente. E olha que o Brasil é um dos países que mais pratica musculação, mais pratica atividade física no mundo. A musculação ficou o segundo agora, depois passar dos anos, os avanços da ciência, os destaques no fisiculturismo, né? Agora o Ramon acabou de ser campeão do Mister Olímpia na Classic. Isso aí vai trazendo exemplos, ídolos, né? Por exemplo, o futebol, porque o futebol é tão praticado? Porque temos ídolos. Pelé, Ronaldo, tal. Quando você começa a ter exemplos, pessoas que você se inspira, Arrascaeta. aí você começa a popularizar, né? E é o segundo, né? Pô, a gente passou países na Europa, cara. Você vê a condição financeira do europeu é muito melhor que a do brasileiro. Mas a gente tá passando. Mas é o que você falou, é tudo isso. Um exemplo bem básico, bem... 2 mais 2 é 4. Seu professor de matemática, seu aluno fala 3 e ele fala 3, a culpa é sua, não é dele. Você tem que ensinar a pessoa. Então é básico, é tudo isso na vida. A culpa é de quem tem o conhecimento, não de quem não tem. Quem não tem vai começar a fazer, aí vai usar ChatGPT, vai usar aquele vídeo na internet, aí vai ver aquela pessoa na internet e se frustra porque não vai chegar naquele nível. E é um dado bem interessante. Muitos idosos deixam de ir à academia. Por quê? Exatamente porque o Nicolas falou. Tem medo de fazer errado e alguém ficar comentando, ó, aquele senhorzinho ali, ó, aquele senhorzinho tá fazendo errado. Gente, vocês não têm que ter vergonha. E o professor da sua academia, ele tem que te orientar. Ele está ali para orientar. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, você não só aloca o local, você aloca o local e tem o professor para te orientar. Então, o cara tem que te orientar. Falou 5 vezes, vai falar 6. Já falei 10, você vai falar 11. Falei, você vai falar 30. O cara vai aprender, pô. Não tem como você falar, porque todo um aluno que... Se você é um professor de musculação, de sala, personal, a gente ainda vê personagens ensinando errado, mas é mais difícil. Mas professor de sala, cada aluno... Não é difícil, não. Não, é mais difícil. Aí eu vou colocar uma polêmica, não é difícil, não. Não é difícil. Tá? Mas Não é mais... Isso eu gosto, isso eu gosto. É Vamos lá, mais vamos difícil, lá. mas assim, difícil. então deixa eu mudar minha palavra. Deveria ser mais difícil encontrar do que professor de sala. Eu vou te corrigir só um minutinho. O que difere um professor de sala de um personal? Na minha opinião, você tá, por exemplo, personal... Estrutura física. Não. Não. A palavra personal é uma coisa personalizada. Geralmente você vai treinar com uma pessoa, certo? Perfeito. O professor da sala, ele tem que lidar às vezes com 10, 20, 30, 40, 50 alunos. Então você tem que ficar andando, mapeando a sala, e às vezes pode ser que você passe por um ali, você não vê, depois você volta e vê, o personal ele está com aquela pessoa. Teria que ser mais difícil o personal cometer alguns erros. Não é, eu sei que não é difícil, eu sei que tem lá, e a gente tem na sala alguns personagens que vai lá. Mas o que eu queria dizer é assim, toda sala de musculação que tem uma pessoa treinando errado, é duro falar isso pro professor, que às vezes não pode não concordar. Aquela pessoa treinando errada é culpa sua também. Né? Aí eu falei com a pessoa, você tem que falar de outra maneira. Felipe, É. vamos lá. O que difere um personal de um professor de musculação, de sala comum? É o mesmo profissional. É o mesmo profissional, sim. O professor de sala, normalmente, ele se submete a trabalhar como um professor numa rede para angariar mais alunos de personal, para o trabalho dele ser visto, tá? Só que não necessariamente ele tem conhecimento técnico para isso. Perfeito. O principal erro dos professores é não correr atrás de informação. Então, eles não se atualizam, eles não leem um livro, eles não assistem uma palestra, eles não escutam um podcast. Não vê nem vídeo de 5 segundos, cara, não tem paciência. Aí fica difícil. Eles pegam a informação através do quê? Outras pessoas que ficam disseminando através do Instagram, no TikTok da vida. Tô grande, faz assim que você vai ficar grande também. É verdade. As pessoas não procuram informação. Sim. E a partir desse momento, acabam replicando e não sabem o porquê daquilo. Você quer saber se um professor literalmente é bom? Pergunta o porquê daquilo. Se o cara chegar e não souber te informar,
já descarta. Ele não sabe o que é que. Não sabe. Ah, por que que um supino é diferente de um crucifixo? Qual que é a ativação dele? Por que que uma técnica de treinamento é melhor do que a outra? Se eu fizer assim, é melhor do que eu fizer assado? O aluno, o dever dele é questionar. E também não é vergonha o professor não saber de uma informação. É vergonha ele não saber e não correr atrás da informação depois daquele momento, Exatamente. tá? Só que o professor de musculação é o mesmo personal. A partir do momento que ele chega, não detém de informação e ele pega um aluno para passar um treinamento personalizado, ele vai replicar as mesmas coisas. Ele vira, na verdade, um burro de carga, onde só colocando peso para o aluno, colocando o aluno naquele exercício específico, só que ele não está, às vezes, dando mudança nenhuma para aqueles alunos. É duro falar isso, mas é verdade. Você não vê resultado, né? Você vê um cara levando um personal, por exemplo, tá treinando um idoso que tem dificuldade para locomover. Aí o cara treina 3 meses, o idoso apresenta as mesmas dificuldades. Cara, você tá errando em alguma coisa, vai estudar. E aí vai um ponto legal também. Será que o aluno ele quer ter resultado? Ele quer ter qualidade de vida só? Ou ele quer socializar? Tudo bem, aí eu até entendo você chegar e não se preocupar tanto em passar um treinamento extenuante, um treino pesado, porque, meu, qualquer coisa que ele fizer vai melhorar. Mas a partir do momento que um aluno chega e te cobra resultado, você tem que apresentar. Tem que ser honesto com ele. Você tem que apresentar. Tem que apresentar. Então, Nicolas, você está me falando que você falou que os alunos às vezes dificulta todo o processo, né? E eu estou inserido numa academia de bairro, uma academia muito séria, muito boa mesmo, uma academia muito boa. Estou lá há quase 2 anos, tá? E eu converso com mais ou menos 80% da turma que está lá inserida, dos alunos, tá? E eu vejo, né, os senhores, vejo as senhoras, vejo as meninas, vejo os rapazes, todo mundo numa interação boa. Mas realmente tem aquela parte que você falou, né? Tem a galera que vai só pro social. Eu faço o meu social, mas eu levo o meu treino muito a sério. Eu levo o meu treino muito a sério. Mas existe aquela galera que só vai tirar uma onda. Tem as pessoas que estão preocupadas realmente com o seu crescimento, né? Eu comecei na academia, honestamente, eu passei por um problema, né? E para não afetar o meu psicológico, eu preferi entrar na academia. Isso me ajudou muito, né? É como vocês falaram. A questão psicológica, a academia te ajuda, não só desse segmento, mas dos demais. Mas um ponto que eu quero entrar. Como eu sei que vocês têm um olho clínico para isso. Mas como melhorar essa situação? Porque você sabe, aquele aluno que só quer tirar uma onda, aquele aluno que está muito focado e quer aprender, e quer fazer, quer crescer. Mas como vocês observam isso e como vocês procuram melhorar é, todas esses seres que estão contidos naquele espaço? Conversando com cada um. Então é Então, individual. é individual. Tem que ser individual. Eu não tenho como chegar e falar o que uma massa quer. Eu tenho que saber o que cada um quer. E dentro disso, como eu falo que a obrigação do professor é você passar informação para eles, mesmo que seja de forma geral, picada, um pouquinho por dia, você está inserido e conectado com seus alunos todos os dias. Por exemplo, você falou que leva o seu treinamento muito a sério. Só que quanto tempo de intervalo que você dá para cada exercício? É uma pergunta. Normalmente 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto ou 2 minutos, isso já varia muito. Você tem 100% a mais de descanso para um ou para outro. Algum professor seu já explicou o porquê que você não tem que fazer essa variação de tempo de intervalo? O que isso muda? Sim. O que acontece? Aí entra a parte do interesse, né, individual, do meu interesse
em querer absorver aquela pequena explicação que o professor deu, aplicá-la ou não. Cabe a mim. Não é isso? Aí que tá. O professor, ele tem que chegar e te explicar. Ó, meu, fala menos. Chega, se dedica mais. Isso é por conta disso. Aquilo é por conta disso aqui também. Ele tem que te explicar. E aí vai da sua parte falar assim, ah, meu, não, eu quero chegar e só ter mais qualidade de vida. Ah, não, não estou procurando ter tanto resultado. Apesar de você estar fazendo atividade física, já vai ter resultado. Mas o professor ele vai percebendo quem quer conversando. Então, assim, não tira o peso dele ter que ensinar todo mundo. Essa é a realidade. Pelo menos pra mim. Independentemente do que a pessoa quer, ele tem que ter a orientação adequada, né? Isso que você falou é muito interessante mesmo. Tem gente que gosta de ficar resenhando, conversando, e tem aquela pessoa que nem leva o celular na academia e fica ali focado, tal, tal. E é muito interessante, né? Porque esse negócio do descanso, às vezes a pessoa tá focada ali e às vezes está descansando de menos. Tem uns que descansam demais. Aí que entra o professor para explicar isso, né? Tá, mas em relação a isso, que tempo se tem para descansar Uma série pra de uma outra. série para outra? Então vamos lá. Tudo depende. Qual que é o seu objetivo hoje na academia? Hipertrofia? É resistência? É força? É força com hipertrofia? Depende do seu objetivo. Então, cada objetivo desses que eu citei tem um padrão fechado que gera mais resultado para aquele objetivo. Então, vamos supor que eu trabalho com hipertrofia. Vamos dar um exemplo de 8 a 12 repetições. E eu dou 1 minuto e 30, 2 minutos, é o tempo de intervalo ideal para uma recuperação de uma série para outra? Sim. Se eu trabalhar força, 3 a 5 minutos. Se eu trabalhar resistência, 30 segundos a 1 minuto, muda muito de um objetivo para o outro. Então, o ideal é, quando você está realizando uma sessão de treinamento, o professor ele tem que saber qual o objetivo para que ele está te passando naquela sessão de treinamento, está adequado ao objetivo do aluno, e aí o professor ele vai discriminar lá o tempo de intervalo correto para aquele tipo de trabalho. E aí vai do aluno controlar aquele tempo de descanso, entendeu? Então não tem um tempo fechado. Ah, se eu descansar 1 minuto ou 2 minutos, vai ser legal? Não, depende do tipo de trabalho que você vai fazer. Alguns trabalhos você precisa descansar mais, outros trabalhos você precisa descansar menos. Entendeu? Entendi. Como ele falou, a variedade, né? Vai variando de aluno para aluno, objetivo, não dá para você Generalizar. generalizar. O que muito acontece às vezes é que generaliza, né? Vai ser todos 45 segundos. Ah, por que ele descansa 45 e não descansa 2? Aí o professor tem que explicar. E infelizmente, como você falou, às vezes o professor não sabe explicar, que é triste, né? Mas o problema não é, como ele apontou, gente. O problema não é você não saber, o problema é você não saber e não querer saber. Explicar. Não, é por causa disso aí, só porque você tá descansando. Porra, meu, quantas coisas que me perguntam hoje eu não sei responder. Sim. Não é porque, tipo, eu estudo pra caramba, porque eu tô na área já faz anos, que eu detenho de toda a informação, senão eu tinha parado de estudar. Entendeu? Quando me perguntou, eu vou chegar, vou me posicionar, vou correr atrás da informação, e na próxima sessão de treinamento eu não esqueci, eu já passei um conhecimento que eu fui atrás pra passar isso pro meu aluno. Isso é a O chave, né? diferencial. O diferencial. Principalmente na área da saúde, antigamente tinham livros, e, por exemplo, para você publicar um livro, aquela ideia faz 4 anos, demorou 4 anos para publicar o livro. Hoje, com artigos científicos, é assim, ó, uma semana já tem aquela ideia. Então, as pessoas detêm a informação muito mais rápido do que antes. Então, não tem desculpa para não se E informar, você tem né? internet. Tem internet. Você tem internet, meu, que facilita muito mais o conhecimento para todo mundo.
e também acaba com o conhecimento de muitas pessoas. O que eu brinco é o seguinte: a internet ela pode ser sua amiga ou sua inimiga, Sim. como o próprio artigo científico, tá? O que eu tenho que saber é buscar informação, ver profissionais sérios que transmitem o conhecimento de uma forma clara, de uma forma consistente. Muitas pessoas vão atrás dos blogueiros da vida, que são replicadores de conhecimento, que não correm atrás da informação se ela é real ou não. Não sabe o porquê, né? Não sabe por quê. E fica nervoso se você questionar no post dele. Por quê? Bloco. Não, ou te faz coisa pejorativa, né? Ah, olha você, olha meu braço, olha meu. Toda vez que uma pessoa que você vai pedir uma informação. Ah, você fez esse treino de bíceps? Olha o tamanho do meu braço. Não sabe o porquê. Não sabe. Porque você não sabe como a pessoa chegou naquele resultado. Por isso que muitas pessoas se frustram na academia, né? Ver uma pessoa, ver aquele exemplo lá. Tudo bem, é legal você ter um exemplo. Mas você tem que saber que aquele exemplo é uma pessoa, ela tem uma variabilidade, ela fala um monte de coisa, ela tem uma vida totalmente diferente da sua. Diferente, né? É diferente uma vida de uma pessoa que acorda às 4 da manhã, pega 4 condução, volta, tem meia hora para treinar. Diferente de uma pessoa que acorda às 10 da manhã, não precisa pegar condução, não tem preocupação de dinheiro. Aí vai, muda, treina de tarde, tem mais tempo para treinar, às vezes consegue um bom profissional. Então você vai. São variáveis, né? Que a pessoa tem que saber, né? O que eu preciso entender, Nicolas? Fala você, qual que é a cartilha que eu preciso seguir para ter uma evolução? Alimentação, sono, o que que é? Nada de álcool, porque já não bebo, né? Mas eu preciso baixar a minha pança. E a minha pança não quer baixar. Então me ajuda a tirar isso, cara. Me ajuda. Não, Entendeu? legal você tocar nisso. É um ponto muito sensível que atinge a maioria das pessoas, tá? Então vamos lá. Eu falo que são alguns pilares que o aluno precisa ter para desenvolver, ou qualquer pessoa, não só. Que é um bom descanso, uma boa alimentação e um bom treino. Se qualquer um desses três pilares não está ajustado, não é que você não vai ter resultado. Você não vai conseguir potencializar esse resultado do jeito que você quer. Aí vai de novo. Vou fazer uma boa alimentação. Estou fazendo um ótimo treino, tá? Puta, o treino foi pensado, foi estruturado para especialmente para você. Você está treinando bem. E eu quero hipertrofiar, quero crescer os meus músculos, quero bombar. Então, se eu chego e não tenho uma boa alimentação, muitas vezes eu não vou conseguir. Para eu hipertrofiar, para eu ganhar massa muscular, eu preciso consumir mais calorias do que eu gasto. Eu preciso ter um balanço energético positivo. Se eu consumir menos calorias, não rola. Se eu quiser emagrecer, definir, eu tenho que ter um balanço energético negativo. Eu tenho que consumir menos calorias do que eu gasto. Senão não vai dar certo. Então, assim, se eu não dormir o suficiente, não vai dar certo. Os três pilares, eles têm que estar ajustados para você conseguir ter um resultado excepcional. Então, a priori eu falo, procure bons profissionais. Questione seus profissionais. Veja com eles o porquê daquilo. Por que que eu estou fazendo A e não estou fazendo B? Questione. Desafie o profissional que você está. E a partir do momento que você acredita naquele profissional, siga o que ele fala, siga o que ele passa. Porque também não adianta o cara montar a melhor periodização, uma melhor dieta, e você não seguir. O que acontece com muitas pessoas? Eu vou no nutricionista, eu sigo durante a semana e de fim de semana eu não sigo. Eu vou
num personal para montar um treino, um professor. O professor monta um treino porque eu falei que eu ia conseguir realizar 5 ou 6 vezes a semana e eu vou 3. Então, a partir do momento que você traçou um plano, segue ele, cara. Até mesmo porque a musculação não tem receita de bolo, tá? Não é do jeito que vocês pensam. Sabe como que a gente monta um treino? A gente passa o melhor que a gente imagina para aquele momento. Só que eu só vou conseguir saber se aquele trabalho é realmente efetivo para o meu aluno depois de um tempo. Existem pessoas que têm uma melhor adaptação com mais repetições. Tem pessoas que têm uma melhor adaptação com menos repetições e mais carga. Isso eu vou conseguindo ver durante as sessões de treinamento. Então também não adianta você chegar a passar no profissional uma única vez. Além do profissional não conseguir avaliar se esse treinamento, se essa dieta está sendo realmente efetiva para você, nós temos um ponto que é muito sensível. O nosso corpo se adapta de uma maneira muito fácil com os estímulos. Então, se você ficar com um estímulo durante muito tempo também, ele é prejudicial. Não é que vai te trazer malefícios, mas você acaba estagnando e acaba não tendo mais resultado. Vou dar um exemplo que eu gosto de passar isso para meus alunos, que eu acho muito legal. Vamos imaginar, eu falei que o nosso corpo se acostuma com as coisas de uma maneira muito fácil. Vamos imaginar que você tem a dor de cabeça. Eu tenho sessões de dor de cabeça todos os dias. Eu vou tomar o quê? Uma dipirona, 500 miligramas. Eu vou tomar, depois de, sei lá, uma semana tomando todos os dias, 500 miligramas, não vai estar mais dando resultado. O que eu tenho que fazer? Aumentar a dosagem. Vou para 1 grama. Daqui a 1 a 2 semanas, 1 grama não é mais o suficiente para passar aquela dor. Aí eu vou o quê? Para 2 gramas. Não tem como evoluir mais do que 2 gramas. O que eu tenho que fazer? Trocar o remédio. Nosso corpo é a mesma coisa, ele vai se adaptar tanto com a alimentação, tanto com o treino. Por isso que existem as técnicas de treino, por isso que existem a variação de exercícios, para chegar e dar cada vez mais estímulos novos para o nosso corpo, não deixar ele se adaptar de uma maneira que ele atinja um platô hipertrófico, que o seu corpo se acostume a um ponto de não evoluir mais. A gente vai trocando sempre esses estímulos. Então, a regra é: achou o profissional? Segue o que ele passa e vá fazendo os retornos nesse mesmo profissional para fazer as trocas dos treinos, da dieta, da estratégia, para você conseguir ter bons resultados e para saber se esses estímulos estão sendo adequados para você. Ok. Silos? Perfeito. Nesse gancho, Nicolas, a gente vai falar, também podemos falar de tipos de treinamento, né? Divisões de treinamento. Por exemplo, existem normalmente nas academias, eles gerenciam aquele ABC, né? Agora tem uma tendência de fazer também o AB. Mas aí vem alguns estudos mostrando e tem vários tipos de treinamentos que você pode montar. Tem o full body, que é numa sessão você trabalha o corpo inteiro. O superiores e inferiores, que você trabalha um dia AD, upper lower, que você trabalha a parte de cima do corpo, no outro dia você trabalha a parte baixa e provavelmente você dá um descanso, depois você volta um dia e treina o outro. E tem o ABC, que é o puxar, empurrar e a perna, e tem o treinamento que você faz também um músculo por cada dia. Assim. Treina peito na segunda, costas na terça, um exemplo, né? Perna na quarta, bíceps e tríceps na quinta e ombro na sexta. Sábado, pizza. Aí é o que ele falou, né? E ainda é nesse gancho. Como que você pode falar assim, de uma forma generalizada dos seus alunos, o que você vê hoje, porque você vê muita gente vendendo o treino perfeito, e a gente está batendo aqui que não existe treino perfeito. Que até tem gente que treina de uma maneira equivocada e tem resultado. O nosso corpo é maravilhoso, ele se adapta. Ele é perfeito, né? Praticamente. Então, na sua opinião, o que você vê nesse cenário? O que você gosta de aplicar assim nos seus alunos, mais ou menos? O que você vê? Claro, cada aluno vai ter uma coisa.
qual que você acha, assim, poxa, esse tipo de treinamento, ele é legal, aquele... Qual que é a sua opinião sobre esse assunto, assim? Que é bem polêmico. Muita gente, a gente traz esses tópicos porque são perguntas que me questionam no dia a dia do trabalho, né? Eu respondo eles na forma técnica, mas a ideia do nosso podcast é transmitir informação para o máximo de pessoas, para as pessoas não ficarem nesses influencers que não sabem o porquê. Você poderia dissertar sobre o assunto? Aí, Ô Silas, de novo eu vou falar. A gente tem que chegar a identificar o período que o aluno está e propor a melhor estratégia que a gente acha coerente para aquele momento, tá? Então, todos esses estilos de treino que você falou são super válidos. Eu consigo ministrar ele para qualquer tipo de público. Eu consigo passar, por exemplo, um full body, que eu vou trabalhar o meu corpo inteiro em uma única sessão de treinamento, tanto para um avançado quanto para um iniciante. sim. Eu consigo tirar o máximo deles naquele momento com todas as técnicas de treino. Então vai de você chegar realmente a identificar o período que seu aluno está, pensar numa estratégia e aplicar para ele, tá? Então que a decisão do treinador. Não tem melhor e não tem pior. Tem a melhor para aquele momento, para aquele indivíduo. Por isso que a leitura dos treinos tem que ser personalizada. Por isso se faz a anamnese, né? A anamnese, quem não sabe, você conversa com a pessoa e vai avaliar ela, né? É Faz um uma avaliação. questionário para a gente ver qual é a situação real de saúde, de rotina, Disponibilidade de treino. disponibilidade do aluno para chegar e montar um treinamento. E nesse embalo aí, do treinamento, do full body, muitas pessoas questionam, quantas vezes eu preciso, quantas séries, quantas repetições, e de novo a gente vai voltar num assunto que depende da pessoa, né? Mas existe, por exemplo, uma pessoa que não tem esse acesso, por exemplo, ela não tem tá na academia, o profissional não dá atenção para ela, tal, e ela quer tipo melhorar o treino dela, assim, mais ou menos, assim, daquela maneira, assim, do jeitinho brasileiro, né? Vai aumentando aqui, uma informação aqui. É, eu sei a resposta, mas eu gostaria que você passasse. Existe algum padrão que a pessoa, se você fizer tantas séries nessa semana, ok, até limite de repetições? Como que é? São perguntas genuínas que me fazem todos os dias, né? E eu tento responder da melhor forma possível. Qualquer coisa que a pessoa fizer vai ter resultado, tá? A gente já parte dessa premissa. Agora, a sacada do professor é propor a melhor estratégia para aquele momento. Acabei de falar isso. Uhum. O que a gente tem que identificar? Qual que é a disponibilidade do aluno? Em questão de frequência semanal mesmo. Ah, ele vai treinar 2 vezes por semana? Vou passar um full body. Porque ele vai chegar e vai conseguir treinar o corpo dele por completo em 2 sessões de treinamento semanal. Em 3. O que eu gosto de fazer é promover o estímulo para os meus alunos mais de uma vez por semana, para a gente ter um volume de treino mais alto, tá? Então, para pessoas que treinam 2, 3 vezes por semana, full body, treina o corpo inteiro. A pessoa treina 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, ABC ou AB, tá? Ou ele vai repetir o estímulo ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes por semana. Só que aí tá a grande sacada. Qual o volume de treino correto para cada pessoa? É aí o pulo do gato, tá? Vamos supor que a pessoa seja intermediária e ela está fazendo de 8 a 12, não, 8 a 15 séries por semana, tá? Eu preciso fazer todas essas séries em um único dia? Posso, Pode. mas talvez não seja o ideal para aquele indivíduo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fragmentar esse treino. Então, em vez de ele fazer 15 séries em uma única sessão, eu posso passar 5, 5, 5. Eu posso passar 7 e 8 2 vezes na semana. A gente tem que saber ler o nosso aluno. Sim. Na verdade, né? É tudo a diferença, né? Você tem que, é igual você falou, o questionário, na amnésia, é por isso que eu falo.
a anamnese é muito importante. O aluno, e aí é engraçado que você vai perguntar para a pessoa se tem algum problema articular, alguma comorbidade, a pessoa não fala. Aí a pessoa vai fazer um exercício e sente aquela dor. Ah, lembrei agora, eu tenho problema no... Eu tive um problema no ombro. Mas isso é normal, Isso é né, normal. velho? Isso é normal, Isso é já uma coisa faz parte do nosso acontece, dia a né? dia. É, mas é essencial que a pessoa também transmita todas as suas dúvidas, né, na hora, né? A anamnese é importante. Sim, mas vão aparecer outras coisas. Claro. Vão aparecer. E, por exemplo, uma coisa que era comum para ela fazer pode gerar um desconforto depois de 3, 4 sessões, depois Porque ela não de... fazia esse movimento, né? Ela já tinha um problema pré-estabelecido, só que ela não Ou pode ser adquirido. pode ter adquirido também. Não, Era muito Pode-se sedentário. adquirir algum tipo de trauma, você se exercitando, né? se Na fala academia? de lesões. Lesões, Com sim. certeza, com certeza. E o que ocasiona isso? Excesso de carga, tá? A intensidade do treino, ela tem que ser sempre alta. Isso a gente já sabe. A gente tem que chegar próximo à falha muscular sempre. Só que não adianta nada se eu não tenho controle do movimento e consciência corporal. Tá? Então eu tenho que chegar e ter uma consciência para chegar dentro do máximo que eu posso de uma forma segura. Não é colocando um peso que eu não consiga suportar, que eu não consiga controlar, senão você vai gerar lesão. Eu tenho que estar literalmente focado naquele momento. Muitas pessoas, elas entram com raiva, com angústia, e elas não conseguem se focar naquele movimento e acabam se machucando. Então você precisa estar sempre muito atento, porque não é um ambiente seguro. A gente tenta transformar isso de uma maneira muito segura, mas é um ambiente que a gente precisa estar realmente atento. Eu frequentemente quebrei o dedo do pé porque eu deixei uma anilha cair. Eu tô há mais de 10 anos trabalhando na área. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Já tive problema que eu tava voando e eu sou professor, tá? Trabalho com isso. Fazendo supino, putz, estressado, fui guardar o peso errado, lesionei meu ombro. E eu sou professor. Então eu falo que você tem que estar literalmente Que mancada, hein, focado. professor? Que mancada, hein? que mancada. Eu falo que a gente tem que estar... Em tudo que a gente faz, a gente tem que se entregar 100%, o máximo que a gente pode. Então, a principal dica que eu dou para qualquer pessoa é, quando você estiver ali, realmente esteja ali. Se foque, se concentre para dar o melhor que você pode naquela sessão, naquela coisa que você estiver fazendo. Trabalhe com excelência a todo momento. É assim que eu lido com o meu trabalho. É assim que eu lido com qualquer coisa que eu faço. E graças a Deus eu consegui atingir excelência na maior parte das coisas que me proponho a fazer. Não porque eu sou melhor, porque eu sou pior do que qualquer uma pessoa. É porque eu me entrego e porque eu me cobro de fazer o melhor. Hum. Isso é verdade, né? A conexão mente-músculo a gente ouve bastante, né? A pessoa tem que estar lá. Então, assim, se um dia a pessoa, pô, eu tô muito cansado, mas eu tenho que ir na academia. Aí depois do treino a pessoa fica, puxa, ainda bem que eu vim para academia, porque melhorou o dia dela, ela conseguiu focar. E essa parte que o Nicolas falou, que é interessante do foco, você vai aprendendo com o tempo. E o profissional adequado vai te ajudar a fazer aquilo lá. Pô, conversa menos, mexe menos no celular, respeita o descanso, faz o cardio, faz. Montei um treino para você, agachamento, leg press, aí depois é agachamento, leg press. Não vai agachamento, leg press, cadê a extensora? Não, você segue a cartilha que o professor te passou. E esse é o segredo. Muitas vezes as pessoas, não, quero fazer mais uma série. Você já mexeu na conta, já mexeu no problema, já deu um problema ali. O cara configurou para você fazer 15 séries semanais. Aí você faz mais duas, já mudou. Tem um porquê disso, né? Tem um porquê. Tem um porquê. A gente precisa se adaptar com aquele estímulo para trocar. Isso. Mas nesse caso, é bom ser esse cara curioso e tentar mexer? Ou é bom esperar o professor chegar e orientar? Vamos mudar a sua série agora, vamos mudar toda a sua carga. Como eu te falei, é bom a pessoa questionar o professor.
Antes de mudar, né? Não se Antes de muda, mudar. não se muda. Vamos supor que eu esteja construindo uma casa, certo? Eu tenho um arquiteto, e eu tenho um engenheiro, e eu tenho as pessoas realizando a obra. Eu tenho um projeto que está ali envolvido. Aí a pessoa que está realizando a obra, ela chega e fala assim: "Pô, o cara falou para fazer uma parede de 2,20 m, mas eu estou empolgado. Eu vou fazer mais 10 centímetros." Vai dar problema. Vai dar problema, meu. Pode dar problema. Pode dar problema. Pode ser que não dê, mas pode ser também que dê. Então é sempre bom você ter pessoas que você se apoia e que você pode questionar, e que você pode perguntar, e elas vão ter clareza e tranquilidade de transmitir essa informação. Entendeu? O professor da academia, ele tem que ser seu melhor amigo. Ou ele tem que ser aquele cara que vai sanar suas dúvidas, vai ter aquele cara que vai ser aquele cara que vai te incentivar, que vai estar ali do seu lado te auxiliando naqueles momentos. A gente sabe que não é um personal que não vai, que vai estar ali todo momento com você, mas ele precisa cumprir essa função da melhor forma possível. Entendeu? Ele tem que estar ali quando você precisa, né? Não só quando lhe convém a ele, né? Ele tem que estar ali para sanar as dúvidas. Então, essa questão da divisão é bem interessante que você falou, né? Porque as pessoas têm essa dúvida. Ah, eu quero treinar ABC, mas aí você tem que explicar. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que têm consultoria, eu explico, passo full body, por exemplo. Ah, mas eu não. Aí você explica. E assim, você explica, mas a melhor resposta para o seu trabalho é o resultado na pessoa. A pessoa vê o resultado, aí fala, poxa, esse cara sabe do que ele está falando, né? Então é essencial a pessoa estar sempre se atualizando para poder aplicar os treinos nos seus alunos, né? E mostrar para eles o porquê. Por que você faz esse bíceps aqui e não faz aqui? Por causa de angulações e tal. A pessoa explica a necessidade da pessoa, né? Olha que legal, você falou sobre divisão de treinos. Vamos colocar um exemplo para ficar fácil para todo mundo entender, tá? Se eu fizer uma única sessão de costas por semana, vou fazer um treino ABC. Vou fazer costas, trapézio e bíceps. Se eu fizer uma única sessão, eu estou falando de, vai, 3 exercícios para cada grupo muscular. Eu vou estar realizando 9 séries semanais. Se eu fizer apenas 3 treinos na semana. Aí você vai falar assim, não, putz, pegou o treino. Se eu fizer um full body e treinar, que eu vou treinar um único grupo muscular, eu vou treinar costas apenas 3 séries naquele dia, só que eu fizer 5 vezes a semana. As mesmas 3 séries. Estou falando sobre 15 séries semanais. Então, o full body, ele foi muito mais intenso do que o ABC. Foi mais Com vezes. o full body, como eu faço apenas 3 séries para aquele grupo muscular naquele dia, eu vou sempre estar descansado e vou colocar muito mais intensidade no meu treino todos os dias. E as pessoas subestimam o full body como treino de iniciante. Sendo que vários fisiculturistas fazem, né? E é um treino puxado. Se você aplicar da forma correta, você sai quebrado, destruído. Sim. Já é hipertrofia, né? É o Nossa estímulo todo senhora. dia, né? Nossa Diferente de um senhora. estímulo. É. É, é gigantesca. É gigantesca. Sim. Mas é a adesão que a gente tava falando, né? O pessoal gosta mais de Full ABC porque. E também tem isso, né? A pessoa quer ir todo dia na academia, às vezes ela não precisa ir todo dia para academia, né? Ela precisa descansar. É aí que entra o profissional. Porque a pessoa vem todos os dias. Não, vem só 4, descansa mais. Aí você explica por quê. O descanso, por exemplo, o pessoal trabalha de segunda a sexta. Aí vai querer de segunda a sábado trabalhar. Aí a pessoa quer ir todos os dias. Aí chega na quarta, ela já tá morrendo. Ela Vamos não- jogar a culpa no professor de novo? Isso. Ele não passou essa orientação. Tem Muitas que vezes não explicar. passou. E muitas vezes
Não basta só o professor explicar. Ele tem que pensar na rotina do aluno. Exatamente. Tá bom. Se o cara ele quer ir todo dia para uma musculação, para academia, vamos pensar em um trabalho que eu consiga montar que ele não vai ter um desgaste tão grande e vai ter resultado. Se fazer bem para ele ir todos os dias para academia, vai ter resultado. A pessoa tem sensação, não vou, que se eu faltar um dia eu vou ficar menor. Vamos lá? Eu tenho uma das minhas alunas, ela já está comigo faz um tempo, é a Vanessa. E o case dela foi muito legal. Por quê? Ela começou comigo, não gostava de treinar, se alimentava mal demais. Normal, normal. Segue o baile. E eu tentava toda a sessão de treinamento extrair o melhor dela. Ela ficou comigo mais de ano, tendo resultados mínimos. E eu brincando com ela todo dia. Vanessa, para você realmente ter resultados, você vai precisar seguir os 3 pilares. Não adianta só treinar. Você vai ter que fazer uma dieta. Você vai ter que descansar mais. E ela demorou mais de ano para me escutar. Chegou um dia que ela deu um start. E ela entrou em contato com um grande amigo meu, nutricionista, o Rafael, né? E começou a se alimentar melhor. E hoje ela tem um shape, putz, maravilhoso. As pessoas vão e questionam ela na academia. Pô, o que que você faz, meu? Como que aconteceu? Sua mudança foi muito grande. Sabe quantas vezes que ela treina? 7 vezes por semana. Muitas das vezes, 2 sessões por dia. Calma. E eu vou falar pra essa mulher que ela não pode ir todos os dias pra academia. Já tá tendo resultado, né? Irmão, além do resultado, Tá fazendo a- bem pra ela. tá fazendo bem. É o momento que ela vai chegar, que ela vai socializar, é o momento que ela vai tirar todo o estresse e peso do dia. Aquilo, a academia se transformou em algo essencial na vida dela, porque transformou a vida dela. Ela saiu de uma obesidade para um nível de definição e massa muscular sensacional. Aquilo faz parte dela. Aí qual que é a minha obrigação? É chegar e montar um treino para ela, que ela não vai ter uma fadiga extenuante, que ela vai conseguir se recuperar de uma sessão de treinamento para outra e vai conseguir, mesmo assim, trazer a intensidade correta e chegar e ter os resultados que ela quer. Eu posso trabalhar isso com cardio, eu posso trabalhar isso com uma divisão de treinamento específica, mas eu não posso tirar o fato dela ir para academia todos os dias. Então, mais uma vez, musculação individual, cara. Não existe cartilha, né? Não existe cartilha. O Eu- professor que chegar e falar que esse é o melhor método do mundo, que ele é o fantástico, meu, eu desafio ele a vir aqui, olhar na minha cara e explicar o porquê. Não tem, né? Não tem. Vai ter gente assistindo e falar assim, ah, vai ter que descansar, mas e aí? Essa, pra falar pro Vanessa, né? Não precisou A Vanessa não descansar. descansa. Então, Uma coisa importante. Você falou de um profissional que, às vezes, ele não é tão comentado, né, no nosso segmento, mas ele é tão importante quanto. Você falou que existem 3 pilares, né? Sono, alimentação E treino. e treino, tá? Alimentação, nutricionista, é isso? Então, esse profissional, como que que nível você dá a este profissional para o nosso segmento? Porque assim, cara, a parte de dieta é crucial. É essencial. É essencial. Um não funciona sem o outro. Eu consigo ter o ganho de massa muscular, um tônus muscular, só treinando. Só que se eu não tiver o controle da alimentação, não flui de uma forma coerente. você não emagrece, né? Você não perde gordura. Da mesma maneira que se você faz dieta, você emagrece, mas não ganha músculo, perde músculo. Eu posso, por exemplo, consumir 2.000 calorias por dia, que foi o que falaram para mim, de chocolate. Posso. É loucura. É loucura?
mas eu posso. E tem gente que consegue fácil. A gente consegue. Vou consumir, tá bom. Vou consumir 2.000 calorias de pizza? Posso? Posso. Mais fácil ainda. Vai trazer os mesmos Delícia. resultados que se eu tiver um controle de proteína, de carboidrato, de gordura, de vitaminas, personalizado, pensado para mim. Hum. Quando você tem profissionais através de você que te guiam nesse âmbito, nesse caminho, você consegue ser muito mais completo. Você consegue resultados muito mais expressivos. Entendeu? Um vai diferir 2.000 calorias de pizza, vai te dar condições para fazer as manutenções básicas do seu corpo. O outro vai te trazer resultados, qualidade de vida e saúde. Porque o seu corpo é inteligente, você tem que vibrar ele, né? O seu corpo quer estocar energia ali e fica ali. Ele não quer ficar definido, não quer ficar musculoso. Ele quer ficar com aquela barriguinha ali, estocar energia. Quando tiver frio, esquenta. Quando tiver calor, sente calor, né? Então tem que estar alinhado. Se não tiver alinhado, porque principalmente para ganhar massa muscular, por exemplo, emagrecer é diferente de perder gordura, e ganhar massa muscular é diferente de ganhar peso, né? Nesse de perder gordura e ganhar massa muscular, qualquer deslize é um deslize terrível. Bebi demais um dia pro outro, perdeu massa muscular. Então tem que estar alinhado, né? Se você quer, aí volta o que o Nicolas falou, depende do que você quer. Eu quero desempenho, então você vai ter que passar de um nível, né? Seu nível de assertividade vai ser maior. E aí vai indo, né? É essencial. Agora, se você quer ir na academia para socializar, espalhar a cabeça, beleza. Também é legal. Você E vai não ter... julgo, tá? Não julgo. Não julgo, eu acho maravilhoso. E você vai ter resultado. É melhor você estar esparecendo numa academia do que num boteco tomando uma, tá Do que ligado? ficar Não usando- que não seja bom também, mas é diferente, né? Volta aos hábitos e aos vícios, né? É melhor você ter hábitos do que ter vício. É isso aí. É. E nesse gancho, Nitos, aí a gente falou das técnicas, dos treinamentos. Aí eu queria perguntar mais sobre você. Quais são, agora que você já tem 10 anos de treinamento, né? Em personal, você tem alguns projetos assim? Se a pessoa, aqui, alguém que está assistindo a live quiser entrar em contato com você para adquirir seu serviço, como que ele faz? E seus projetos, quais que são as suas ideias aqui para o futuro, assim? Então hoje, eu cheguei num ponto que muitos gostariam de ter, mas que não é mais o suficiente para mim. Eu hoje trabalho com uma agenda completa. Quem me conhece, mano, sabe que eu começo 5 horas da manhã e vou terminar ou 11 horas ou meia-noite. Inclusive, hoje você teve que... Hoje eu tive que É, trabalhar, isso. sabadão. Então, graças a Deus, hoje eu tenho uma agenda completa, com mais de 30 alunos, de personal, onde detém do meu dia inteiro. Só que isso começou a me gerar um estresse, que foi o quê? Eu não conseguir ter tempo suficiente para ficar o tanto que eu quero com a minha família, para descansar. E esse sucesso acabou não sendo suficiente para mim. Foi para aí onde eu pensei como que eu poderia continuar transformando vidas, trazendo resultados para as pessoas e tendo mais qualidade de vida. Aí veio o gancho da consultoria esportiva. Eu trabalho com consultoria esportiva já faz um tempo e é um projeto que está cada vez sendo mais consistente na minha vida, onde as pessoas entram em contato comigo e eu vou fazendo avaliações ou presenciais ou online para montar uma periodização de treinamento personalizada para qualquer indivíduo. Ele não precisa estar comigo fazendo treinamento personal. Então eu atendo pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil. Eu tenho alunos hoje no Chile, tenho alunos no Paraguai, tenho aluno no Japão, na China, Alemanha. E eu consigo disseminar o meu conhecimento para muito mais pessoas e ao mesmo tempo dar mais qualidade de vida para mim.
Então é um projeto que eu tô dando cada vez mais ênfase para seguir e eu tô ficando muito contente com isso. Então as pessoas entram lá no meu Instagram, na minha bio sempre vai ter meu contato e através desse contato tem uma equipe que vai recepcionar os alunos, que eles vão conseguir dar todo o suporte, eles vão sempre falar comigo e vão ter todo o acesso a um produto de qualidade, de muito estudo, feito com muito carinho, feito com muita dedicação, para as pessoas atingirem a melhor versão delas. Todo mundo merece isso. Pode falar. E vamos deixar as suas redes sociais aqui no link do podcast, né? Mas aí você falou uma coisa interessante. Arroba Nico Personal. Nico Personal. É isso aí, gente. Sigam ele. Agora que você falou da consultoria, né? E aí a gente vive por exemplo, em 2000 teve o boom, né, do milênio, que foi o computador, hoje da internet, né? E hoje a gente tem um boom que é a IA, que é 11 vezes maior que esse boom da internet, né? Como que você vê hoje, com aquele profissional que está começando, com aquele profissional que já tem um tempo, como você acha que essa ferramenta hoje pode ajudar? Porque assim, sabemos que muitas academias de redes eles usam a IA para personalizar o treino devido a uma grande gama de alunos que possui. Em academias de bairro é menos por motivos plausíveis, financeiros e tem menos aluno também, né? E tem aquilo lá, a academia de bairro ela pode ser defasada em alguns equipamentos, mas ela compensa em outras coisas, o atendimento, como a gente falou. O cara fica lá como se fosse um personal, que é o correto, que a gente já entrou aqui numa concessão, que independente se tenha 100, 200 alunos, você tem que estar tentando atender a todos, né? E aí esse gancho da IA, inteligência artificial, o que você acha sobre ela? Você acha que ela veio para agregar? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a IA tem a que é paga, tem a que não é, tem a que dá informação, tem a que não dá. E o que você acha sobre isso, assim? De uma coisa que você tenha usado isso, ou você pensa que isso é uma coisa legal, ou você é mais, não, que vamos só Tradicional. tradicional, isso. O profissional que falar que a internet vai prejudicar o seu trabalho ou vai tomar o seu lugar, tá ultrapassado e já passou um caminhão de informação na frente dele e ele vai ser jogado às traças. A IA, ela é um centro de informação para qualquer tipo de pessoa. Só que como qualquer ponto da internet, eu não detenho todas as informações. Então é um aglomerado de informações que vai ser alimentado a todo momento, certo? Se a pessoa chega e acredita, busca informação somente na IA, aí ela pode ser enganada, porque muitas vezes a gente vê que a própria IA ela te traz informações erradas ou incompletas. Então eu acho que ela tem que seguir do lado do profissional, ela tem que auxiliar. Eu utilizo muito as IAs, por exemplo, quando eu vou fazer um curso, para me ajudar a criar mapas mentais, para lembrar de conteúdos, para montar os conteúdos que eu preciso. Então eu vou falando o que eu preciso, ele vai resumindo e eu vou corrigindo aquilo. Então, na parte de montar treinos, colocar as características principais e depois que ela monta a estrutura que eu ditei para ela, eu vou reorganizar aquilo de uma maneira que faça que traga mais coerência para mim. Mas ela vem para te ajudar, diminuir o seu tempo de trabalho. Então eu acho que ela tem que se desenvolver cada vez mais para auxiliar cada vez mais o profissional. O que eu não acho é que o profissional tem que se apoiar nela, porque muitos professores hoje estão simplesmente jogando informação e a IA monta os treinos para eles. Não, aí é errado, entendeu? Aí o seu conhecimento que você teria que ter, que você teria que aplicar para aquele aluno, já é nulo. Aí não é você que está fazendo, é a IA, né? Ou o próprio aluno. Chega e montar treino em chat GPT, pelo amor de Deus, não vai. É demais para mim, tá? Porque, como te falei, vem erros. O conhecimento daquele profissional não vai estar sendo colocado ali. Uma coisa É uma genérica. coisa genérica.
Você lembra aquelas revistas, Boa Forma? É a mesma coisa que você monta. Slim Caps. Slim Caps, isso é a mesma coisa que você chegar e tava montando, ou aplicando o trabalho de uma revista, algo genérico. Entendeu? Então a gente precisa de personalização, a gente precisa de um trabalho individual para cada indivíduo. É o famoso treino padrão das academias, né? É. Tem treino, não quero que monte, faça um padrão aí. Mas em relação a padrão, e academia e tudo isso, afinal, musculação é para quem? Meu, é a melhor pergunta de hoje. Musculação é para todos. A musculação é base para qualquer tipo de treinamento. Se o cara faz. Não tô, esquece os objetivos normais, como emagrecimento, hipertrofia, definição. Se o cara é um atleta, ele tem que fazer musculação. Se o cara tem uma comorbidade, ele tem que fazer musculação. Você pega o cara que nada profissional. Pergunta se o Phelps não treina musculação. Pergunta se o LeBron James não treina musculação. Qualquer atleta de futebol profissional, se eles não fazem musculação, a musculação ela vai te melhorar o seu desempenho, vai te prevenir de lesões, vai fazer você muitas vezes curar algumas lesões. Então eu falo que a musculação é a base para qualquer coisa ou para qualquer esporte que você fizer. Todos deveriam estar realizando. Todos. Eu tive um caso muito legal. Logo quando eu comecei a trabalhar, que foi uma das coisas que me motivaram. Quando a gente fala que é para todos, é literalmente para todos. Uma senhorinha que não fazia nenhum tipo de atividade física, tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, ficou presa dentro da sua própria casa. Ela sentou no vaso sanitário e não conseguiu mais levantar, porque ela não tinha força o suficiente para levantar do vaso sanitário. Essa história mexe até comigo. Ela esperou o dia inteiro para a filha dela, quando chegasse do trabalho, porque ela não tinha nem como se comunicar, não tinha celular. Demorou o dia inteiro para chegar e conseguir levantar dentro, não, levantar de um vaso sanitário. E ela entrou dentro de uma academia. E com muita paz, com muita tranquilidade, muito carinho, a gente fez um trabalho para ela. E ela ela melhorou tanto a qualidade de vida dela que ela conseguia passear no dia a dia, sozinha, que ela conseguia fazer as atividades físicas que ela já tinha deixado de fazer, ou as coisinhas pessoais dela. Então ela ia no banco, ela ia na farmácia, ela ia na academia todo dia Ser sozinha. idoso vai na lotérica, né? E trouxe vida para ela. Então eu falo, musculação é para todos. A musculação ela transforma, a musculação ela dá qualidade de vida, a musculação muda a vida de qualquer um. Basta você querer. E às vezes a pessoa vai na academia e fica preocupado com o que a outra pessoa. Não, gente, não fique preocupado. As pessoas estão lá para treinar. Não fica ligando o que as pessoas vão pensar de você, do físico que você tem, a roupa que você veste. Musculação é um hábito. É um hábito que você tem que construir. Você vive bem. A gente quer viver bastante, mas quer viver também com qualidade. A musculação ela é essencial para essa qualidade de vida. E sabe o legal? Que a musculação ela depende de uma única pessoa, você mesmo. Diferente de um esporte coletivo, que você depende do outro, a musculação é você e você mesmo. Você tem lá o seu treino para finalizar. Não, você coloca seu fone, você se concentra e você extrai o melhor que você pode naquele momento. É você contra você mesmo. Todas as pessoas têm que entender isso. Exatamente.
E também aproveitando, Nicolas, que a gente vai falar de um assunto também de atletas, né? E aí, você, algum tempo atrás, recentemente, né? Você participou você foi o treinador de uma atleta, né? Que participou do Favela Classic e ela conseguiu o primeiro lugar, né? Aí eu queria te falar, queria que você nos contasse sobre esse acontecimento e fazer uma pergunta sobre, há uma diferença para um treinador, uma pessoa comum, que seria uma pessoa comum, uma pessoa que não é atleta, principalmente vamos focar em musculação, fisiculturismo, né? E uma pessoa que é atleta. Qual que é a importância do treinador para cada indivíduo? É mais importante para uma pessoa comum, um treinador, ou mais para o atleta, né? Porque tem os feelings que às vezes a pessoa não consegue enxergar, né? Gostaria que você falasse sobre isso. Então, eu iniciei nessa parte de treinador, de atletas, né? E foi um grande marco para mim, foi um divisor de águas, porque eu sempre gostei de treinamentos intensos. Eu acredito que se as pessoas treinam intensamente, elas têm resultados mais rápidos, elas se animam e elas querem cada vez mais. Se você demora para ver resultado, isso te desanima. Então, treinamento para mim é sempre no máximo daquele dia, no máximo daquela pessoa. Eu extraio o máximo de cada um deles. Você espreme mesmo. Espremo mesmo, poucas. E quando eu vi essa menina agir, putz, eu tenho um feeling muito bom para isso. Eu falei, essa menina tem perfil para uma campeã. E desde o começo eu acreditei nela, no trabalho dela, no potencial da mesma e extraí sempre o máximo dela. E ela acreditou no meu convite, que eu falei, você tem perfil para ganhar. Em 8 meses que a gente fez o trabalho, a gente participou do Favela Classic, ela conseguiu não só ganhar um campeonato, ela ganhou 2 ouros e depois ela competiu um overall. O overall é o quê? É a campeã de cada categoria, compete uma com a outra. Ela ganhou a campeã das campeãs. E isso trouxe uma felicidade imensa para mim, onde eu até ganhei uma matéria de treinador de destaque do ano, porque era algo inusitado, alguém que veio do nada, não tinha acompanhamento, não tinha um trabalho tão consistente, evoluir tão rápido de uma maneira perfeita e ganhar um overall da vida, 2 ouros e um overall. Então isso foi literalmente fantástico. Eu fiquei muito feliz e me deu margem para abrir esse espaço para mais pessoas. Então hoje eu estou trabalhando com mais pessoas dentro desse mesmo projeto de atletas, onde eu trabalho tanto com eles quanto personal, quanto na parte de consultoria, e está sendo muito gratificante. Porque a diferença do aluno normal para um atleta é a dedicação. Apesar de eu acho que todos têm que ter dedicação, o atleta, ele literalmente ele sonha com aquilo, ele vibra com aquilo, e ele quer mais do que qualquer coisa. Ele quer o resultado, né? Ele quer o resultado. Então, se você chegar e falar para ele, acorda de madrugada, 3 horas da manhã e dá 3 mortais, ele vai acreditar em você, ele vai fazer. Então é a dedicação que muda. E me deu margem para trabalhar com mais pessoas e está sendo um dos outros projetos que está fluindo de uma forma muito legal e gratificante para mim. Puxando um gancho, tem algum campeonato assim, que algum aluno seu, algum atleta que vai participar por agora? Ou Final do ano. é Em algum ano? dezembro a gente já vai chegar e vai entrar com mais alguns atletas subindo no palco. Você já sabe a competição ou ainda não? A gente está definindo porque tem muitos parâmetros que a gente precisa analisar. Eu não gosto de entregar ninguém completo. Se eu for entrar para subir, Pra ganhar. é para ganhar. Eu não me contento com pouca coisa. Então, a pessoa ela precisa estar preparada para aquilo. Ela precisa estar acreditando naquele momento. E eu preciso sentir que ela está literalmente preparada para aquilo. Eu não entro em nada para passar vergonha e não faço nada para ser medíocre, como eu falei. Eu dou sempre o meu melhor e eu quero sempre o melhor de todo mundo. Eu falo que tem uma brincadeira que eu faço, e eu lido assim com os meus alunos de personal, tá?
Sim. de consultoria também. Eu brinco que eu não treino meninos, eu formo atletas. Porque eu lido literalmente com todos os meus alunos, tanto de personal, quanto os de consultoria, quanto até os alunos da própria academia, eu lido como atletas. Pessoas que querem ter uma transformação rápida, que querem ter o shape do sonho delas e não conseguem por falta de informação, por falta de incentivo, por N coisas. Eu faço elas terem condição de atingir o melhor shape da vida delas no menor tempo possível. Tá, agora só me deixa entender uma coisa. Você falou na questão de você forma atletas e você quer extrair o melhor deles, né? Você levantou um ponto que me gerou um pouco de dúvida no tocante a você não entra para competir sem ter a certeza que a coisa vai fluir. O que é fluir para você? É pódio? É fluir A melhor é versão. crescimento? É a melhor versão? O que é fluir para você? Literalmente, o profissional, ele tá no melhor resultado dele. É porque nem sempre. Se eu tiver uma competição programada, por exemplo, para julho, e eu ver que o meu atleta ainda não atingiu o melhor dele, não vou botar ele a se expor e frustrar ele e não ganhar. Tá, mas a sua ideia. Mesmo se ele não ganhar, mas se ele atingir o melhor shape, a melhor versão dele, naquela data determinada, isso para mim já é sucesso. Era isso, É você era isso que eu atingir queria o melhor entender. resultado possível para aquele indivíduo naquele dia específico. Perfeito. Porque musculação é isso, né? A melhor versão. Eu tinha um projeto de subir um dos alunos, que é o Renan, no ano passado. A gente não subiu, por quê? Ele não estava preparado ainda. E demanda muito mental também, né? Ser Demanda. atleta é diferente, né? Não, lógico que Totalmente demanda. diferente. Ser atleta é renúncia, né? Renúncia, É muita né? renúncia. É muita É renúncia. renúncia. É você evitar muitas vezes, de beber, de curtir, de fazer as atividades que você gosta, porque você tem algumas outras obrigações. Marmitar numa festa de criança. Ba- Pode acontecer. Bater caloria quando você não aguenta mais. É difícil, O Renan é um caso engraçado, que ele saiu de 78 quilos para 118. Como? Com muito treino, com muita paciência, e agora a gente está no processo de definição muscular. O cara tá com um shape sensacional, Renan Siminoff. Monstro, monstro. E vai ser uma promessa na musculação. Tá, me faz entender uma coisa também. Nós, hoje, há 10 anos para cá, nós somos cercados de suplementos, né? Suplementação para tudo. Tem X, tem creatina, tem whey, tem BCA. Não sei nem quantos nomes de suplementos existem, né? Para você evoluir. Alguns deles fazem sentido, ou a maioria deles não servem. O que você pode nos trazer como, por exemplo, eu que estou iniciando na musculação, posso tomar para me ajudar nas minhas deficiências? Lembra lá na frente, não, lá atrás que eu falei que você tem que procurar um bom profissional? Nutricionista e o educador físico, ou só o nutricionista, ou Um só o nutricionista. educador? Essa parte é o nutricionista, né? Por quê? O próprio nome, suplemento, já diz tudo que ele apresenta na sua vida. Ele suplementa algo que você não consegue ingerir durante o seu dia a dia. O alimento sólido, o arroz, o feijão, a carne, a verdura, a vitamina, eles sempre vão ser melhores consumidos do que um suplemento, mais aproveitados do que um suplemento. Sempre. E quando que eu utilizo o suplemento? Quando eu não tenho como ingerir aquela quantidade ou aquele alimento numa hora específica. Vamos colocar em um exemplo legal? Imagina assim, que você trabalha dentro de um escritório, tá? E você almoçou, mas 4 horas da tarde você não, você tem que comer aquela quantidade de proteína, aquela quantidade de carboidrato. Você vai abrir uma marmita de frango
e batata. doce, né? Não, é o alimento do maromba. Mas você vai abrir uma marmita, você não tem como. Às vezes não A pode. sua rotina não permite. Vai subir aquele puta cheiro de comida, vai todo mundo xingar. Então, o suplemento, ele entra como um facilitador nesse momento? Entra. Eu não consigo atingir todas as vitaminas que eu preciso porque eu não gosto, por exemplo, de algum alimento ou porque eu tenho algum déficit, eu utilizo o suplemento. Aí é válido. Mas enquanto eu não tiver a necessidade, na minha opinião, eu não acho válido. Eu sempre vou ser adepto ao alimento sólido. O suplemento só entra para mim e para qualquer aluno meu quando eles têm aquela deficiência, quando eles precisam de algo em específico. O contrário. Do contrário, Ou seja, muitas pessoas usam suplemento e não tá precisando tomar, mas tomam por causa de que? Hype, informação na internet. Então, igual ele falou, é interessante sempre estar com um profissional. E aí, pessoal, às vezes a pessoa, pô, mas quanto que será que é um nutricionista? Poxa, mas no final de semana você vai tomar 5, 6 cervejas, já deu o valor de uma consulta, né? Muitas vezes. não, isso é muito legal você falar sobre dar valor ao profissional. Isso. Perfeito. Porque quanto que você gasta com um remédio? Nossa, tem gente que gasta muito, né? Quanto que você gasta numa balada? Pô, fecha qualquer combinho aí em qualquer lugar, meu. Você não vai gastar menos que 300 pau. E você vai negar, mano, de fazer uma consultoria com um profissional bom? Você vai negar de fazer uma dieta com um profissional bom? Vai te dar benefício. Que vai te dar. Que vai encurtar muito mais o tempo para você atingir o resultado que você quer? Que vai estar te gerando saúde? Que vai estar te gerando qualidade de vida? Isso é dar valor ao que realmente importa. Tá? Então, isso para mim é um ponto que mexe muito, velho. Eu valorizo muito as pessoas e os profissionais que estão comigo. E eu acho que todo mundo tem que começar a enxergar as pessoas desse jeito. Não dá valor no serviço das pessoas, né? E sim dá credibilidade, né? É isso mesmo. Tá, tem uma coisa que eu tenho que eu tomo, né? Não sei até que ponto é benéfico, mas eu tomo diariamente, porque, como vocês já falaram aqui, né? Eu já fui bombardeado de informações, eu estou muito contaminado de informações de internet, de IA, de TikTok, de YouTubers. Mas uma coisa que eu tomo diariamente é a creatina. Até que ponto você tomar de 3 a 5 quilogramas, né, de creatina é benéfico para você? Eu estou com 42 anos, né, e não sei se essa creatina está sendo benéfica ou não para mim. O que você me fala a respeito disso? A creatina, meu, é um dos únicos suplementos que eu realmente dou valia, que é um dos suplementos mais estudados hoje no mercado, tá? Mas que mesmo assim eu não dispenso a validação de um nutricionista para saber se aquela miligramagem está correta, se aquela gramagem está correta para mim, se eu estou utilizando no tempo certo, de uma forma estratégica. Então, assim, os suplementos que eu acho que tem mais valia é whey, creatina. E talvez o que a gente usa lá, o betalanina também. Teve alguns estudos. É interessante o que o Nicolas falou, porque tem estudos recentes que dizem que você pode tomar creatina pré-treino. Recentemente saiu um estudo falando que você toma pós-treino junto com carboidrato, porque o carboidrato aumenta a funcionalidade da creatina, a absorção mais rápido. E aí a gente vai em muitos antes, depois, durante o dia, toma fracionado durante o dia, toma 20 gramas durante uma semana para fazer a maximização da creatina, né? Aí tem vários mitos. Dá pedra no rim? Não dá? Dá algum problema? E a gente sabe que esses mitos já foram caídos e já caíram por terra. Mas o interessante é sempre ter um profissional, né? Um nutricionista vai saber. E ele vai estar alinhado com o seu treino, porque ele vai te passar uma dieta. Toda vez que você for no nutricionista, se tiver o personal, o personal tem que ver, saber a sua dieta e o nutricionista precisa saber do seu treino. Porque, pô, tô dando X quantidade de calorias. O cara treina
gasta XYZ, pô, a dieta vai estar incompleta. Faça um treino e como muito mais do que eu deveria comer. Tem que estar alinhado, tem que ter essa Bem eu. conversa, né? Tem que ter essa conversa. E quem tem essa possibilidade de fazer isso, por isso que a gente volta a falar, não dê valor ao trabalho do profissional. Se você pode ter um acompanhamento, faça, cara. Porque isso aí são hábitos que vão criar na sua vida que você vai lá, talvez agora você não perceba, mas lá na frente vai fazer totalmente a diferença, né? Então é isso aí. Então é exatamente o que ele falou, né? Creatina. A gente vê uma série de creatinas com selo Creapure, monoidratada. O que que isso diferencia? Ou qual a melhor? Eu sei que mesmo tendo a questão do nutricionista, para eu que sou leigo, qual que é a melhor para eu tomar? Do selo Creapure, a monoidratada? O que que isso significa? Porque eu sou leigo, eu não entendo muito bem essas coisas. Tudo tem a ver com a qualidade do suplemento, a pureza que ele traz, né? E a confiabilidade que a empresa te traz. Como qualquer empresa, elas vão ter um produto de baixa qualidade ou de alta qualidade. Aí você vai ter que chegar e procurar uma empresa, uma marca que tenha mais confiabilidade para entregar um suplemento de maior qualidade. E sobre a creatina, do Creapure, monohidratado, o que acontece? Vamos pensar também em qualidade. Nas empresas tem aquela ISO 1000, que é de segurança. Então, a marca Creapure, que foi a maneira que os criadores de creatina, os fabricantes, colocaram esse selo para validar que ela foi testada. Que ela não, você não está só ingerindo um pó com cristalino lá. Então, geralmente, quando você vai tomar creatina, você, sendo monohidratado ou não, o selo Creapure é essencial, porque prova que foi testado. Ah, mas se eles estão me enganando? Não, aquele selo já foi testado. Tanto que várias marcas de suplementos por um tempo aí, caiu aí que estava um problema, que não tinha aquilo realmente que entregava. Agora, se ela tem o selo Creapure, é a informação que nos passa que ela é fidedigna. Então, procura sempre o selo Creapure. E lembrando, suplemento, gente, ele não é para durar, é para lhe dar resultado. Então, você tem que tomar a quantidade que o nutricionista te passar, mas o que você procura no suplemento é o resultado. Não ficar, não, quero ter o suplemento para tomar 120 dias. Não, é para ter resultado. E aí, um profissional adequado vai te passar a informação. Então, o selo Creapure é para isso. Aquilo foi testado. Está comprovado que aquilo tem qualidade. Perfeito. Basicamente isso. Isso é uma dúvida bem constante em várias academias. Que tipo de whey tomar? Aí você vai lá no rótulo. Se você não consegue nutrições, vai lá no rótulo. Whey, proteína. Tem que ter mais proteína do que carboidrato. Você está procurando nesse suplemento mais proteína. Tem o concentrado, tem o isolado, que vai ter mais proteína. O isolado, o concentrado vai ter um pouco uma combinação de carboidrato. E aí você vai variando de acordo com a nutricional, a barra nutricional. Quando você entra nesse mundo do fitness, na musculação, você vai no mercado e você já não compra aquilo lá. Você vira e vê a tabela nutricional. Porque isso é um costume que você vai criando, né? Com o tempo, com os hábitos que você vai adquirindo, né? Aí, Nicolas, muito legal isso aí que você falou da parte do atleta, né? A gente vai deixar aqui a reportagem, depois você passa para a gente divulgar a moça também que participou, né? Que é legal, né? E aí a gente está chegando aqui num quadro aqui do nosso podcast que a gente criou também uma ideia de fazer algumas perguntas, né? Bate e volta. Faça uma pergunta e você responde, né? Aí a primeira pergunta que eu ia fazer é o seguinte: o que é educação física para você? Em poucas palavras, uma frase. E o que ela mudou na sua vida? Transformação. Eu tenho o poder de, com a musculação, com a educação física, com a atividade física, transformar vidas. Isso não é só o corpo das pessoas. As pessoas entram lá e elas curam doenças, elas curam problemas, elas são escutadas. Eu tenho uma escuta passiva e ativa com elas, então eu vou sempre estar ali com os meus alunos nos momentos que eles precisam, e com isso eles vão mudar todo o âmbito de vida deles para sempre melhorarem cada vez mais. Então eu transformo vidas.
Eu trago saúde, eu trago qualidade de vida, eu trago resoluções, eu trago um ombro amigo, eu trago o melhor que eu posso para todos eles se transformarem em pessoas cada vez melhores. E não só eles, a mim mesmo. Basicamente você resumiu, né, umas 5 perguntas que nós tínhamos nesta mesma resposta. Mas existe algum desafio que você ainda queira alcançar, que você está buscando? Desafio esse na sua área profissional, né, no nosso segmento, e que você ainda não tem, que você ainda não conseguiu? Que você passou um grande perrengue assim no início. Um que você passou e um que você possa estar buscando. Eu acho que o principal desafio é bem legal vocês perguntarem isso. É literalmente eu saber me adequar a todos os meus alunos. Esse é um desafio pessoal meu. E saber identificar a dor e o momento de cada um. Então, vamos supor que eu esteja numa sessão de treinamento, eu sempre vou querer extrair 110% do meu aluno. 100% para mim não é o suficiente. E muitas vezes eles não estão com cabeça para isso, eles não estão preparados para aquela sessão de treinamento, eu tenho que me readequar, me reprogramar para chegar e entender o momento daquele aluno e atingir um trabalho que seja consistente com aquele momento e todo mundo saia ganhando. Muito, já te passei muita raiva na vida por querer passar um treino pesado e a pessoa tá com um problema e não conseguir se concentrar e só precisa conversar e muitas vezes precisa chorar e Se o mental não estiver bem, A gente é psicólogo também, né? Profissional de pessoa. então, né, foi um desafio que eu tenho e que eu tive e ainda tenho até hoje, mas que hoje já tá de uma maneira muito mais tranquila. até porque você conseguiu, né, com o tempo, observar, né, e ter feeling para essas coisas. Então você já pega isso com mais precisão e já consegue transformar, né? Mexer instigar, né, o seu aluno a melhorar nisso, né? Isso. E um desafio futuro é crescer cada vez mais a minha empresa na parte de consultoria esportiva, de ser uma referência para cada vez mais pessoas e mostrar um trabalho de qualidade e que transmitir isso para outros profissionais, outras pessoas que todos podem vencer, que todos podem ser bons profissionais, que todos têm condição de chegar e ser uma referência na vida. Eu acho que esse é o meu maior Objetivo. objetivo, Ampliar sua marca, né? ampliar minha Deixar marca. uma marca aí, né? As pessoas lembrarem que foram treinadas pelo Nicolas. Isso é muito legal. Agora um bate, esse aí foi mais filosófico as respostas, agora um bate agora. Exercício favorito. Agachamento. Não, para mim, nada melhor do que a rosca direta. Meu, sou extremamente forte para bíceps, é um músculo que eu tenho mais facilidade para desenvolver. Na verdade, costas e bíceps. Meu peito é horroroso, eu tenho mais dificuldade, mas os treinos que eu mais gosto de fazer é costas e bíceps, ombro. É, Mas rosca direta é meu se principal aliado. fosse elencar um exercício, qual que você acredita que os alunos têm mais dificuldade de executar? Sim. Não existe exercício mais desafiador do que agachamento. Agachamento é o exercício Esse é o mais menino. completo, é o exercício mais desafiador de todos, que a maioria das pessoas sofre muito, que a gente separa os meninos dos homens, E as as meninas, não. meninas das mulheres. É. Meu, é um exercício que tem uma dificuldade, uma complexibilidade muito grande, muito alta. Principalmente o livro, né? E aí volta naquilo que você falou, os professores não querem ensinar e passa às máquinas. Não que as máquinas não sejam boas, é muito boas. Mas o Hoje, livro tem que saber ensinar, né? essa semana eu estava fazendo um agachamento com um aluno, o Anderson. Pô, foram 90 quilos de cada lado. O Bom,
para 8 repetições, ele terminando com as pernas tremendo, ele não conseguindo andar após o exercício, chegando no limite dele. Foi uma superação total. Ele nunca conseguiu essa carga, nunca conseguiu realizar dessa forma. E para ele foi uma realização enorme, né? E é um exercício muito desafiador. Tanto para homem como para mulher? Qualquer Pro indivíduo. mundo. Aí Pro cai no. mundo. Por isso que as pessoas e os profissionais têm dificuldade de ensinar, né? Não é todo mundo que não sabe pode realizar ter um agachamento, não. retroversão, não pode, Não, né? não é todo mundo que Não é sabe todo realizar um mundo que agachamento, não. sabe. Então é isso aí. Pessoal, esse aí foi o nosso programa hoje. Espero ter gostado. Curtiu? Curta, compartilhe. Passe para todas as pessoas. Se nos sigam nas nossas redes, vai estar aqui embaixo no link, o @SouzaSilos. Também segue o @NicoPersonal. Chama ele no direct, que ele está fazendo um projeto aí. O homem é bom. O homem é bom. E é isso, Nicolas. Fala suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer ao podcast pelo carinho, pelo convite, de estar participando do Marco Zero de vocês. Nós Fico agradecemos. Nós que Fico agradecemos. muito feliz e queria mandar uma mensagem para todo mundo que está escutando esse canal. Não tenham vergonha, fiquem felizes de estar fazendo uma atividade física, disseminem essa informação, passem ela para todos e incentivem quanto mais pessoas melhor, para vocês conseguirem trazerem qualidade de vida e transformação para muito mais pessoas. Obrigado, gente. Valeu, Nós pessoal. agradecemos. Abraço. Forte Valeu. abraço, Nicolas Silos Souza. Esperamos você aqui. Isso, no próximo ele vai estar aqui com a gente. Valeu, pessoal. Abraço.